Olá, boa noite a todos. Todos bem? Prazer novamente estar aqui com vocês, que a gente possa aí nos unirmos em pensamento em torno do Evangelho de Jesus, trazendo, não é, consolo, esperança ao nosso coração, aos nossos corações. Como o pessoal me disse, né, hoje o capítulo que me coube é o 15, Fora da caridade não há salvação. E é bem interessante que eu vou trazer para vocês o item 1, que há muito tempo atrás, né, nós, quando não temos o entendimento da doutrina, nós entendendo que Deus é caprichoso, então a gente tinha essa passagem de forma diferenciada. E eu trago para nós, que está Kardec nos traz, no capítulo 25 de Mateus, 31 a 46, os versículos, a seguinte passagem: Mas quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará, olha só, gente, as ovelhas, os bodes, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem aqui já não ouviu essa passagem e tinha a ideia de que seriam colocados os bons de um lado e os maus por qualquer coisa do outro lado? E o Espiritismo vem esmiuçar essa passagem para todos nós e continua para a passagem que está em Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto, olha só, tive fome, tive sede, lembra dessa passagem? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. E continua a passagem. Careci de teto, estive nu, estive doente, estive preso. Em todas essas situações, estiveste comigo, amparando o cuidado. E aí haverão aqueles que perguntarão: quando se correu se não os vimos, né? Não o vimos? E aí, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que mesmo o fizeste. Então veja só como nós entendemos o Evangelho há séculos totalmente, não é, enganados. Porque essa passagem está falando do quê, gente? De caridade. Então, aqueles que estarão, né, seguindo adiante juntamente com Cristo, terão que já ter compreendido que é necessário olhar para o próximo de forma diferenciada. Nós, no Espiritismo, nós vamos entendendo que essa caridade material de que o texto fala, da alimentação, do beber, isso é muito importante. Não é? Nós não podemos deixar de pensar que os nossos irmãos precisam desses itens materiais. Mas aqui, não é, a chamada a todos nós é falar nesse capítulo da caridade espiritual. Porque como nós já sempre falamos, nós somos seres espirituais vivendo no mundo material. Por isso que o tempo que ficamos aqui é temporário. Então Jesus, nessa passagem, o que ele está nos dizendo? Não é? Que quando estivermos diante de um irmão em necessidade, que o ajudemos, que possamos suprir suas necessidades praticando a caridade. Então, quando nós não vemos a vida dessa forma e em nós impera o egoísmo e o orgulho, não é? Em nosso coração imperar o orgulho e o egoísmo, não é? E nós ignorarmos ao próximo quando vier, né, a regeneração, olha só, quando vier a regeneração, né, nós estaremos de que lado? Né? Nós estaremos do lado daquelas pessoas que realmente praticam o bem, que vê o próximo como aquele ser que realmente precisa da caridade desinteressada,
ou nós somos aquelas pessoas que fazemos o bem sempre com interesses, né, diversos. E nós entendíamos essa passagem como se fôssemos privilegiados por Deus e sentaríamos do lado direito como se nada fosse importante. E aí o capítulo nos chama para a caridade. No item 3 do mesmo capítulo, nós temos lá que toda a moral do Cristo, de Jesus, né, se resume na caridade e na humildade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quando nós vamos compreendendo, aprofundando, estudando o Espiritismo, nós pensamos, já conseguimos iniciar a verdadeira caridade na prática, aquela qual Jesus entendia? Lembram da questão 886 do Livro dos Espíritos, do BIP? Né? Nós fomos num evento em Pedro Leopoldo, agora há uns dias atrás, e lá eles nos deram essa ideia, né, do BIP. Então a questão 886 do Livro dos Espíritos nos traz qual o sentido da palavra caridade ao qual Jesus entendia. Todos nós já sabemos, não sabemos? B, o que é o B? Benevolência para com todos. E o segundo, o I, indulgência para com as imperfeições alheias. E o P, perdão das ofensas. Olha, isso está no nosso capítulo. Então, tudo isso faz parte da caridade. Porque Kardec nos trouxe um lema. Nós não temos um lema no Espiritismo, gente? Qual é o nosso lema? Fora da caridade não há salvação. Então, quando nós falamos da caridade e da humildade, são duas, não é, virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então, em todos os ensinos do Cristo, ele aponta a caridade e humildade como sendo aquelas duas virtudes que nos levam à eterna felicidade. Então, quando houver essa seleção natural pelo bem e pelo amor, nós estaremos aí caminhando para a verdadeira felicidade. Que aí a gente já compreende, principalmente vocês que estão sempre aqui trabalhando com o grupo aqui da casa, que fazem a verdadeira caridade de amparo ao próximo, já estão direcionados a sentir essa felicidade, mesmo que efêmera, mesmo que dentro aqui nós nos sentimos felizes por ampararmos o nosso próximo e mesmo lá fora que a gente vê alguma coisa não muito legal. Logo, quando nós estamos no trabalho, essa felicidade se torna natural em nós. No livro, eu trouxe para nós, até o livro é esse aqui, do Cláudio Fajado, Sermão do Monte. No capítulo 1, ele nos traz que a interpretação do texto original em hebraico, trazido por André Chouraki, olha que uns nomes diferentes, né? Esse estudioso, ele é um tradutor dos textos sagrados. Então, quando Jesus traz o Sermão do Monte, que tem ali elencado tem um código de moral, né, nos ajudando a caminhar melhor, Gandhi disse que se houvesse tudo se perdido, mas se permanecesse somente o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Então, que no texto original, quando Jesus fala das bem-aventuranças, a palavra usada foi asherei, do radical achar, que significa marchar. Então, nós só vamos ser Nós só vamos ser felizes, né, os bem-aventurados, quando nós marcharmos diante dos ensinamentos que o Cristo nos dá. Olha só que interessante, porque nós sabemos que bem-aventurados quer dizer felizes os pobres de espíritos, felizes aqueles que são misericordiosos, bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles, não é? Então, as bem-aventuranças é um fruto dinâmico de salvação. Então, a gente trabalha na caridade, não é? Marcha junto pelos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa chegar a sermos os felizes que as bem-aventuranças nos trazem. Então, isso é muito importante para que a gente lembre, porque quando nós falamos de pobre de espírito, do que nós estamos falando? Né? De humildade.
Olha isso. No passado, nós entendíamos pobre de espírito como aquela pessoa, né, que é orgulhosa, que não tinha, né, um certo discernimento no trato para com as coisas e para com as pessoas. E aí a gente vem entender que pobre de espírito é aquela pessoa que já internalizou a humildade de forma a compreender, a se colocar no lugar do outro. Os puros de coração são aquelas pessoas que já em nenhum momento sente raiva, né, mágoa, rancor. O coração já trabalhou o seu sentimento para ter puro o coração. Os brandos e pacíficos. Quando falamos de brandura, nós estamos entendendo o quê? Sobre paz. E nós falamos muito de paz, mas dentro de nós existe uma verdadeira guerra em alguns momentos. Então todas essas bem-aventuranças vêm fazer com que nós possamos compreender, marchar diante desses ensinamentos para que a gente possa chegar a sermos bem-aventurados. E voltando um pouquinho ainda, né, humildade e caridade faz parte do desenvolvimento de cada um de nós. E Jesus não se cansou de recomendar essas duas virtudes em nós. Porque o que acontecia? Ele dava o pleno exemplo. Quantos das pessoas que transitaram juntamente com Jesus tiveram dificuldades morais e em nenhum momento Jesus usou do seu poder como Filho de Deus para menosprezar, para prejudicar, para humilhar aquelas pessoas. Um dos exemplos que nós sempre gostamos de trazer é de Maria de Magdala, não é? Era uma pessoa muito rica, muito bonita, tinha uma vida, não é, materialmente falando, farta, mas quando conheceu Jesus, percebeu uma felicidade. Ela queria aquela alegria que ela sentia quando estava perto de Jesus. Nesse momento, ela doa parte daquilo que ela tem e passa a seguir Jesus. Porque Jesus transmitia amor nas suas palavras, nos seus gestos, e ele acolheu Maria de Magdala com esse amor. Então, não é caridade isso, gente? É caridade. Então, essas duas virtudes, humildade e caridade, são exemplos dados pelo Cristo. Mas a gente ainda tem um hábito muito ruim na nossa jornada evolutiva, né? Ah, mas o Cristo era o Cristo. Ah, mas né? Chico era o Chico. Ah, mas fulano é fulano. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Porque dentro de nós a centelha divina é natural, nós já somos seres divinos. O que falta em nós é elaborar ao longo dos séculos essa centelha para que ela brilhe eternamente. E nós precisamos tirar esses entraves que vêm aí ao longo dos séculos atrapalhando a nossa jornada como humanidade. Nós estamos vivendo um momento que tem hora que nós ligamos, temos que ficar vendo. Quem já está vendo aí filminho de Natal? Eu só estou vendo filminho de Natal, porque não dá mais para a gente assistir nada na televisão. Porque começa a dar um desespero, não é? Com tantas coisas não muito boas que estão sendo trazidas, mesmo nós sabendo que está tudo dentro, não é, daquilo que é programado para todos nós, mas nos sentimos incomodados. Então nós precisamos tirar de nós o orgulho e o egoísmo. Eis que Jesus não se cansa no seu evangelho de combater essas duas chagas. E aí a gente compreende por que Kardec trabalhou esse lema, não é? Quando a gente vai estudando esse capítulo, o fora da caridade não há salvação. Então Jesus não se cansa de limitar. Em Mateus, quando se fala de separação, levando-se o contexto histórico, quando se fala, né, das ovelhas e dos bodes, a gente precisa compreender que aqueles homens, aqueles seres que seguiam Jesus naquela época, não tinham ainda a condição de compreender que Jesus estava falando de muitas coisas que ele nos trouxe, falando da vida espiritual. Olha o engano que nós levamos aí ao longo dos séculos, quando não compreendemos a reencarnação e levávamos como ressurreição. Então a gente precisa entender o contexto histórico e essas
passagens de Jesus, era porque naquela época era aquilo que eles entendiam. Então, os bodes ficariam à esquerda e as ovelhas à direita. Então, essas colocações são muito importantes para que a gente possa entender isso. Então, é uma figura de linguagem, mas há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera nós ainda, né, quando não praticamos o bem na sua essência. Continuando falando de caridade, no capítulo 15. No item 4, nós temos lá o maior mandamento. E nós já, né, há muito tempo falamos desse mandamento, porque os fariseus viviam, né, provocando Cristo. E um deles, um doutor da lei, chega e diz a Jesus: qual o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Algumas edições do Evangelho falam de todo o seu entendimento. Não é? Esse é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, que eu sempre falo com vocês, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha novamente a caridade. Não é? Porque quando eu me coloco no lugar do próximo, pensando o que eu gostaria para mim, não é? Se eu ver meu irmão com fome, o que eu faço? Eu dou de comer. Se eu vejo um irmão com sede, eu dou-lhe algo para beber. Então, olha só que interessante o trabalho de Kardec nesse capítulo, nos fazendo entender a verdadeira caridade trazida por Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Como que a gente pode compreender o perdão como caridade? Não é? Porque o perdão, ele precisa ser trabalhado em nós. Porque nós somos seres sensíveis, não é? Tudo dói, tudo é para nos fazer sofrer. Voltando, não é, lá na passagem, Deus não é caprichoso, jamais ele vai dar um problema para um e boa vida para o outro. Todos nós começamos no mesmo estágio, todos nós saímos do mesmo momento, criados simples e ignorantes. Então Deus não é caprichoso. Então ele não vai trazer, né, uns por capricho ficar à direita. Não era assim que nós entendíamos? Quem entendia assim isso no passado, antes de compreender o Espiritismo? Então, saibamos que para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo. E aqui está o segundo mandamento, quando Deus diz, né, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. E nem amar ao próximo sem amar a Deus. Olha que capítulo lindo. Logo, a gente vai partindo para um dos últimos itens desse capítulo, que é a necessidade de caridade segundo Paulo. Paulo, não é, aqui no capítulo, é o Paulo de Tarso. Quem já leu aí Paulo e Estevão? Não é? Quem já ouviu falar sobre a passagem de Paulo em Damasco, quando ele fica cego, o perseguidor do cristão, antes dele, não é, se tornar cristão, através do Evangelho de Jesus, ele era perseguidor do cristão, ele era Saulo. Então, Paulo, no Evangelho, já é Paulo de Tarso, ele nos traz tem uma música, não é? Tem uma música, opa, eu vou cantar aqui, vocês vão fugir. Então, lembram da música? Ainda se falasse da língua dos homens, olha no Evangelho o texto que nós temos trazido por Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou.
Então esse capítulo fecha com essa passagem de Paulo, é muito interessante, porque nós podemos ter tudo. Podemos ser belos, vamos falar das coisas do mundo, né? Das coisas que nós temos aqui. Podemos ser belos, ricos, né? Termos o poder, mas se não tivermos a caridade, nós ainda estamos numa jornada, não é? Temos uma jornada longa, porque como o capítulo nos traz, precisamos compreender a caridade conforme Jesus entende. E Paulo ainda continua. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E olha que legal, Paulo nos diz ainda, por que ele se preocupa tanto com a caridade? E por que Kardec se preocupou tanto com a caridade? Olha só, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, né? Não é temerária, nem precipitada. A caridade não se enche de orgulho. Né? Nós temos também uma passagem no Evangelho onde tem uma mãe, né? Que ela faz a caridade, ajuda, né? Leva ajuda aos necessitados, e a sua filha, ela ensina que ela tem que dar algo de si, não é? Não somente pegar aquilo que está fácil e entregar ao próximo. Então, não se enche de orgulho. A caridade não é desdenhosa. O que é desdenhar? Não é? É você fazer a caridade e humilhar aquele que recebe o bem. A caridade não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Então veja só, quando fazemos a verdadeira caridade, mesmo que nós não recebamos o agradecimento daquela pessoa que está recebendo aquela caridade, está tudo bem, está tudo certo. Não é? Então, continua Paulo, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça. Então, ser caridoso não é você achar que a pessoa está passando por dificuldades, mas ele precisa, né? Muitas vezes a gente, pelo Espiritismo, a gente pode pensar desse jeito. Não, mas ele está passando pela prova da vida dele. Deixa ele passar fome, deixa ele... Não é? Não, nós não temos o direito de julgar o destino do outro. Façamos a nossa parte para que ele possa, não é, seguir adiante. E se ele escolher um caminho diferente, nós fizemos a nossa parte. Então, terminando, ficou claro, gente, o capítulo? Ficou claro o capítulo e a caridade? Então, concluindo o nosso trabalho, de tal modo, diz o texto, compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Por isso que Kardec deu a esse capítulo o título de Fora da Caridade não salvação. É claro que aqui a gente fez um apanhado rápido, mas em casa vocês peguem esse capítulo, comecem a ler, vocês vão se apaixonar pelo capítulo. Nós entendemos a caridade de uma forma diferenciada. Tenho certeza que os convites vão vender mais agora. Não é? Uma excelente semana a todos e até breve, se Deus quiser.